Olá, seja muito bem-vindo ao canal Diversão Ilimitada. Meu nome é Christian e hoje falaremos desse jogo aqui, Reino de Cthulhu, da Galápagos Jogos. Esse jogo tem como pano de fundo, como tema, os mitos de Cthulhu, sim, a obra literária do famoso escritor de terror H.P. Lovecraft. Na verdade, esse jogo é uma versão do famoso jogo cooperativo Pandemic, sim, um dos jogos cooperativos mais famosos do mundo. Esse jogo é a partir de 14 anos, que eu acho que, sei lá, também exagerado, pode ser menos, isso é só a minha opinião, e comporta até 4 jogadores, podendo jogar também no modo solo, que é uma ótima alternativa agora dos tempos de pandemia. Então, sem muita delonga, vamos destrinchar esse jogo aqui, ó. Vamos ver tudo que tem dentro e aprender todas as regras. Vamos lá. Vamos abrir aqui a caixa então. Reino de Cthulhu, da Galápagos. Lembrando que é um jogo do... Na verdade é uma versão do Pandemic, com algumas regras diferentes, tá? Não é nada muito diferente. Aqui o verso da caixa, né? O jogo tem uma arte muito bonita, né? Mais escura, que tem a ver com o tema, né? Cthulhu, Lovecraft. Manual bem ilustrado. Tem uma introdução aqui, as regras. No finalzinho tem um pequeno erro que acabou passando. Aqui tem a imagem da caçadora e na hora da imagem do médico repete a imagem da caçadora. Nada que estrague a compreensão das regras, mas acabou passando. Aqui os marcadores de sanidade, os marcadores de portais, o tabuleiro, muito bonito. Aqui está ele aberto. Né? Bem bacana. Ele é bem escuro, né? Vamos fechá-lo aqui. Temos o dado de sanidade. Ele é perolado. Muito legal. As cartas dos antigos e cartas de referências. Ele tem um tamanho mais alongado, um tamanho fora de padrão. Mas na descrição vai estar o tamanho aí para os sleeves, tá? Não é um tamanho comum de cartas. Aqui estão as demais cartas, as cartas de pista, as cartas de invocação, as relíquias, todas aqui. Uma arte bem bonita. Finalmente, as miniaturas. Vamos começar aqui pelos cultistas. Olha só. Aqui, bacana. Cultistas. Também os Shoggoths. Olha aí, os monstrengos. São 3 peças. Apesar de serem pequenas as miniaturas, é uma produção bem caprichada, bem detalhada até. E aqui são os investigadores. Tá? Vou pegar alguns aqui. Esse aqui seria o mágico. Olha que bacana. Bem feitinho. Olha aí. Bem legal. Né? Esse aqui tem uma arminha na mão. Bacana, hein? E a caixa, o que é bacana é que tem os insets, né? Para as miniaturas, para os Shoggoths, para os monstros, né? Os cultistas. Bem legal, dá para diferenciar aqui, ó, dá para dividir bem na caixa, tá? Bastante espaço. É isso. Vamos agora às regras do jogo. A primeira preparação que a gente faz seriam essas cartas aqui em cima, que seriam as cartas dos antigos. O que a gente faz? A gente pega essas cartas, né? Eu já selecionei, mas são mais cartas. Você embaralha e sorteia aleatoriamente, colocando uma em cada lugar. A última carta sempre é o Cthulhu. Assim que essa carta é virada, automaticamente todos perdem. É uma das formas de você perder o jogo. Então, essa última carta sempre é o Cthulhu. Aqui, ó. Com relação aos personagens, como que é feito? Você pega o baralho de personagens e isso é sorteado. Você
separa dois, dá para o primeiro jogador. O jogador seleciona um personagem que ele quiser e o outro ele sorteia mais um para colocar na escolha do outro jogador. Então cada um vai ter duas opções, escolhe um e passa para os demais. No caso, isso é mais de 2 jogadores, tá? No caso, já escolhi 2 aqui, que seria a caçadora e o médico, tá? Cada um com o seu poder. Em cima de cada ficha de jogador, você vai colocar 4 fichinhas. Essas fichinhas aqui, ó. Que se você perdê-las, o personagem ele fica louco. Então você vira, né, no verso da carta. Aí o que acontece? Ele vai ter, geralmente ele vai ter uma ação a menos, né, do que ele pode ter. E alguma coisa diferente aqui. Também temos essas fichas, que são as fichas de portais, tá? Uma para cada portal, que vão ficar aqui. Conforme esses portais de cada cidade forem sendo fechados, você vai colocando uma ficha neles, certo? Cada cidade, vamos já mostrar as cidades, né? São 4 cidades. Você tem Kingsport, Dunwich, Arkham e Exmouth. Todas as cidades estão presentes em alguns livros, né? Alguns contos do H.P. Lovecraft. Dunwich, por exemplo, é do horror de Dunwich. Arkham seria o festival. Exmouth seria, acho que o horror de... não, esqueci, vai aparecer aqui. E Kingsport seria o terrível ancião, se não me engano. Determinados jogadores, você pega a miniatura de cada um deles e coloca na estação de trem, na cidade de Arkham. Outra coisa também que tem que ser feita com relação às miniaturas, você deixa todas aqui e elas já começam no jogo, uma delas. Como é que é feito esse sorteio de lugares para você adicionar as peças, as miniaturas? Primeira coisa, você sorteia 2 cartas, no caso aqui com 2 localizações, ó, estação de trem e estalagem antiga. Então nesses locais a gente vai colocar 3 cultistas em cada uma dessas 2 cidades. Sorteio mais 2 locais, são eles, por exemplo, café e hospital. E nesses 2 aqui agora eu coloco 2 cultistas em cada um deles. Sorteio mais 2 cartas e agora eu coloco 1 cultista em cada um desses locais. Fazenda e delegacia de polícia. Vamos lá. Fazenda, delegacia de polícia aqui. E finalmente eu sorteio uma última carta para colocar um Shoggoth, no caso o parque, tá? No caso no Arkham. Então vai um monstrão aqui. E tá feita a colocação das peças. Agora vamos para os baralhos. Esse baralho aqui que eu utilizei será o baralho de invocação, tá? Você já embaralhou ele, deixou aqui. As cartas que eu peguei, eles ficam aqui como descarte. Tem até uma demarcação aqui no tabuleiro para você colocar essas cartas aqui. Às vezes elas voltam para cá, vou mostrar para vocês. E agora vamos preparar as cartas de jogador, que são essas cartas aqui. Que são cartas basicamente de 4 cores, cada carta para uma cidade, tá? Numa partida para iniciante, você não retira nada, você usa o baralho íntegro. Para partidas medianas ou mais difíceis, você vai tirando um de cada cor ou 2 cartas de cada cor, tá? Para o jogo ficar um pouco mais difícil. No caso aqui não vou tirar nada. Eu vou adicionar a estas cartas aqui, no caso de 2 jogadores, eu adiciono 2 cartas de relíquia, que são essas cartas aqui que tem poderes especiais que você pode usar durante o jogo também, tá? Então no caso aqui eu vou embaralhar, sorteio 2. O que eu não for usar no caso aqui no baralho, eu deixo aqui porque isso pode ser utilizado ainda, pode ser comprado. Coloco aqui no meio e vou embaralhar. Após a adição das relíquias, eu vou distribuir essas cartas aos jogadores. No caso de uma partida de 2 jogadores, serão 4 cartas para cada um. No caso de 3 jogadores, 3 cartas. No caso de 4 jogadores, apenas 2 cartas. Então eu vou embaralhar e distribuo. 1, 2, 3, 4... 3, 4.
vocês podem ver aqui, é interessante que cada jogador mantenha o seu baralho aberto, tá? Para que todos possam ver quais são as cartas que você tem em jogo. Vou deixar aqui. Então, 4, essas aqui a gente não vai usar, que seriam os demais personagens que estão fora do jogo. E é isso, tá aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse baralho em 4 conjuntos iguais. Então eu vou separar de 3 em 3, de 4 em 4, até que eles fiquem em 4 pilhas iguais, certo? Em cada pilha dessa aqui, eu vou adicionar uma carta dessa, que seria a carta de O Mal Desperta. Eu vou pegar depois essas quatro pilhas menores e vou empilhar de novo, né? De forma que, se caso uma dessas pilhas tiver uma carta a menos, geralmente seria uma carta a mais ou a menos, a menor pilha vai ficar no fundo do baralho. Feito o setup do jogo, vamos às regras. Basicamente, para você ganhar o jogo, é necessário que você feche os 4 portais, ou seja, coloque essas fichas aqui, né, as 4 fichas em cada portal, em cada cidade. São locais especiais, né, que tem uma marcação diferente. Você tem que colocar a fichinha ali. Além disso, quais são as formas de você perder o jogo? Aí são várias. Uma, como eu falei, é você virar aquela carta ali. Outra, os 2 jogadores perderem sanidade e virarem, tá? Os 2. Se acontecer com um, você não perde o jogo, porque o jogador ele pode voltar a ficação de novo ainda dentro do jogo. Outra forma de perder o jogo é você não ter mais essas peças aqui, né? As miniaturas, você não ter peças suficientes para colocar no tabuleiro, sendo que existe essa demanda. Também, se esse maço de baralhos aqui de carta jogador se esgotar. E cada jogador vai ter direito a 4 ações, que são elas. Primeiro, movimentação. Então, cada movimentação que um jogador faz, né? Você tem essas... Vou dar um zoom aqui. Você tem essas linhas entre locais, né? Inclusive dentro da mesma cidade ou de uma cidade para outra. Cada movimentação consome uma ação. A outra ação seria você andar de ônibus. Veja que aqui, por exemplo, ó, tem esse símbolo de ônibus aqui. Vamos supor que a caçadora esteja aqui. Como é feito? Eu movimento ela para uma outra cidade qualquer da seguinte modo. E se eu usar uma carta da cor da cidade onde ela está, por exemplo, no caso é Dunwich, eu descarto uma carta dessa, eu consigo levá-la para qualquer outro local, qualquer um. Se eu quiser, por exemplo, e especificamente para Kingsport, eu tiver essa carta vermelha aqui, eu gasto essa carta e viajo para Kingsport. Também é possível você viajar através dos portais, que seriam esses locais que eu mostrei. Você pode se deslocar de um portal para outro, porém, ao fazer isso, você tem que rolar esse dado aqui, que é o dado de sanidade. O que acontece? Se rolar nessa face aqui, não acontece nada. Aqui você perde uma dessas fichinhas aqui, né? Que no caso, cada jogador possui 4 no início. Se virar essa face aqui, você perde 2 sanidades. E no caso aqui, são adicionados 2 cultistas ao seu local. Uma outra ação possível também é você derrotar cultistas. Como é feito isso? Para cada cultista que tiver no seu local que você vai retirar, você consome uma ação. Então, nesse caso aqui, onde está o médico, há 3 cultistas. Eu posso tirar 2, por exemplo, consumiria 2 ações, ou posso tirar os 3, consumindo 3 ações, sendo que me restaria apenas uma ação restante. Além disso, é possível derrotar o Shoggoth. Nesse caso, para você derrotar essa criatura, você consome 3 ações. Outra ação é você poder trocar cartas. Sim, você pode dar ou receber cartas, como cartas de relíquia, né? Pode ser qualquer uma, você pode dar ou receber. Ambos têm que estar de acordo. Ou então você trocar cartas de jogador mesmo, cartas de local. Sendo que, obrigatoriamente, você tem que trocar uma carta da mesma cor do local onde você está. No caso aqui, seria a carta vermelha, de Kingsport. E, finalmente, temos uma das, se não a principal ação do jogo, que é você selar o portal. Como é feito isso?
você, durante o jogo, você vai conseguir acumular cartas da mesma cor. Você tendo 5 cartas iguais, você descarta essas 5 cartas e sela o portal, colocando a fichinha aqui. Ao fazer isso, automaticamente você tem direito a retirar um cultista de cada local no tabuleiro. No caso aqui, eu tiraria um daqui e um daqui. Cada turno de jogador é composto por 4 ações que você faz. Após isso, você compra 2 cartas para repor a sua mão. E depois você vira essas cartas de invocação. Começa o jogo você virando 2 cartas, tá? Conforme esses monstros vão se revelando, os antigos, esse número vai aumentando. Então, até o terceiro monstro, aqui você tem o número 2. Depois vai para o número 3, até que chega no Cthulhu, aí você perde o jogo. Então, no caso aqui, eu viraria 2 cartas, por exemplo. Que seria cemitério e loja de penhores. Como é que funciona isso? Nessas cartas aqui, o que vai acontecer? Eu vou adicionar um cultista em cada local. Então, eu coloco um no cemitério e um na loja de penhores. Quando aparece esse símbolo aqui, os Shoggoths se movimentam. Eles dão um passo em direção ao portal mais próximo. No caso, o meu Shoggoth está aqui. O portal tá... Vamos ver, cadê o portal? Aliás, ele já está no portal. Então, o que acontece? Se ele estivesse aqui, ó, ele andaria um passo. No caso, o que ele vai fazer? Do portal ele já entra e some. Então, ele sai do jogo. Ele atravessou o portal. Quando isso acontece... Isso é muito ruim, a gente vai ver por quê. O que acontece é o ritual de despertar, ou seja, eu viro a próxima carta de antigo aqui, no caso foi a primeira. Então, apareceu Itaquá. E você revela e faz a ação que está aqui. No caso, ó, para caminhar para fora de um local com 2 ou mais cultistas, o jogador deve primeiro derrotar um cultista do local. Então, é uma regra nova que se estabelece no jogo. Para eu me movimentar, sair de um local, por exemplo, aqui, onde há 2 cultistas, poderia haver mais, eu tenho que obrigatoriamente derrotar um, para só então eu me movimentar. Um detalhe que é importante, toda vez que você entrar num local onde há um Shoggoth, ou um Shoggoth chegar até você, você é obrigado a rolar o dado de sanidade. Se toda vez durante o ritual a fase de invocação aqui, que eu sou obrigado a adicionar cultistas, se por um acaso cair um local que já possui 3 cultistas e é necessário adicionar um quarto, ele não é adicionado. O que acontece é um ritual de despertar, que é você virar o próximo antigo ali. Ao você comprar essas 2 cartas aqui, que é antes da invocação, o que pode acontecer? Virem cartas comuns, né? Cartas de local, ou então relíquias, né? Que essas relíquias elas podem ser utilizadas a qualquer momento, isso é importante. Você pode usar, não sendo na sua vez, para ajudar o seu companheiro ou para resolver algum problema, então, e não conta como ação. Ou então, esta carta aqui, que seria o Mal Desperta. O que acontece? Você vai rolar o dado de sanidade, você vai revelar o próximo antigo, você vai comprar uma carta do fundo do baralho de invocação, que seria esse baralho aqui, né? E revelar e adicionar um Shoggoth nesse local. E você vai pegar aquele baralho de descarte ali, vai reembaralhar e vai voltar em cima da pilha. Ou seja, esses locais que já foram sorteados, que já tem cultistas, eles serão sorteados novamente. Não se sabe em qual ordem. Podendo, então, provocar mais rituais de despertar com a revelação de novos antigos. Com relação ao dado, só lembrando, você tem que rolar esse dado toda vez que você usar um portal, né, para se transportar. Toda vez que você encontra um Shoggoth no mesmo local. Toda vez que você usa uma carta de relíquia, você é obrigado a virar isso aqui também. E também, como eu falei, toda vez que você
revela uma carta dessa. O jogador tem que revelar para ele isso aqui. Se por um acaso você perder todas as suas sanidades, aí você vira a sua carta e você fica louco, certo? Insano. Aí o que acontece? Para você reverter isso aqui, basta você fechar um portal, que aí você volta a sua sanidade. E só para terminar, você tem nas cartas dos antigos, essas cartas aqui que tem esse símbolo, né, de infinito, que são cartas que tem a situação aqui, ela se prolonga até o final do jogo. Ou então, algumas que não tem esse símbolo, que é uma ação imediata naquele momento. E acabou. Acontece só naquele momento que ela é revelada e não acontece mais. Pode ver aqui em detalhes, né, a arte do jogo. Aranhona aqui. Yog Sothoth. Muito bem. Esse é o jogo. Tá? Um jogo bem bacana, um jogo bem legal, um jogo simples, não é difícil de aprender. Um jogo que você consegue jogar aí em 1 hora, mais ou menos, 1h30, com explicação e tudo. É um jogo bem interativo, é um jogo cooperativo com cartas abertas. Então, apesar de na caixa estar escrito que esse jogo é jogado com 2 a 4 jogadores, você pode perfeitamente jogar sozinho. Basta você controlar os 2 personagens. Então, espero que você tenha gostado, tá? Recomendo esse jogo, é um jogão muito legal, muito bonito, inclusive. E se você gostou, dê o seu like aí no vídeo. Faça a sua inscrição, tá? Isso é muito importante para eu poder voltar aqui para trazer mais jogos legais, histórias de quadrinhos e tudo mais. E faça a sua crítica, a sua sugestão, ela é sempre bem-vinda também, ok? Aquele abraço e até a próxima, pessoal. Tchau!